Agora, eu ia dizer que é a hora de falar dele, o cara da thumb, que eu amo, o LeBron James. Mas antes, pra deixar a galera chegar um pouquinho mais e meter um pouquinho mais de João Kleber, eu queria fazer uma correção a algo que eu disse aí. Outros dias, disse até na TNT. Eu disse que eu quero fazer também, com essa correção, um reconhecimento. Eu disse lá na TNT, e aqui também, não é? Eu sou um cara muito humilde. Ver o que tá vindo, sou um cara muito humilde. Que eu falei que o que a gente tá vendo do LeBron James hoje, com 38 anos, é algo sem precedente. E não é. Não é. O LeBron James tá tendo essa temporada incrível, maravilhosa, né? Estatisticamente. Vou até dar as médias do LeBron esse ano. 30 pontos, 7 assistências, 8 rebotes e meio. Com 38 anos, eu falei que isso, cara, nunca tinha acontecido alguém com essa idade jogar em tão alto nível. E eu queria fazer essa errata e esse reconhecimento, porque não. Teve alguém que jogou num nível bem parecido com essa idade, e é justamente o cara que LeBron James passou, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, então eu queria... Ele foi MVP das finais, né? No ano anterior, eu não sei se ele já tinha feito 38, tô pegando a idade do Basketball Reference. Mas as médias do Kareem Abdul-Jabbar, com 38 anos, na temporada 85-86, 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, chegou na final de conferência, jogou 33 minutos, nos playoffs subiu a média de 23 para 26 pontos. Então, cara, eu acho que é o precedente. É, o mais perto. Do LeBron é ainda melhor. É que eu acho isso discutível, porque o Kareem Abdul-Jabbar talvez não precisasse fazer tanto quanto o LeBron precisa carregando esses pés de rato. Sabe? Talvez, tipo, se ele tivesse numa loucura pra pegar os playoffs. Então eu acho que eu queria começar o programa do LeBron James falando do cara que ele passou e reconhecer a grandeza do Kareem Abdul-Jabbar. E outra coisa, Firu, o LeBron só tá batendo esse recorde hoje porque o Kareem Abdul-Jabbar entrou na NBA com 22 anos. Ele ficou 3 anos em UCLA. Sim, ele jogou 3 anos a mais de college. Então, são 3 anos de produção. E o LeBron entrou na NBA com 18 anos, né? Então, com certeza, se o Kareem ele já tinha nível pra dominar a NBA. O LeBron foi direto do high school. Foi. São 4 anos a mais. Então, porque foram 3 de college, se eu não me engano, o quarto foi que o cara, antigamente, no primeiro ano de faculdade, você não podia jogar. Então, você ia, ficava no time, mas não jogava. Então esse recorde com certeza seria maior se você põe mais 3 anos do Kareem jogando todos os jogos fazendo 30 de média, que ele fazia tranquilamente. Ainda mais nos primeiros anos. Isso. Tudo bem que o Kareem, ele chega voando na liga até justamente por já ter... Talvez o primeiro ano não ia ser voando tanto. Mano, ele não perdeu... Acho que ele perdeu um jogo em 3 anos no college. O cara era muito dominante. Lógico, mas o LeBron também era absurdo. Se você pegar o primeiro ano do LeBron... Claro. Ele faz 21, 22 pontos, sei lá. E aí já no segundo ano pula pra 27. Que é normal, é muito raro alguém chegar mas naquela já época... no primeiro ano destruir o Jordan. O Jordan é o que chegou... o Will Chamberlain, tá ligado? E o Kareem era isso. Era o cara desse pedigree, assim, então... Não, mas o Kareem teria mais pontos se tivesse... Obviamente ele teria mais pontos se tivesse jogado... menos anos de college tivesse entrado direto na NBA. Então, exato, então... Não, e aliás, isso é muito legal do Kareem, né? Porque o LeBron passa ele e tal, e obviamente ele pode fazer esses disclaimers, sabe? Ser um velho ranzinza. Ele poderia ser um velho ranzinza e falar, na minha época não tinha bola de 3 pontos, na minha época eu joguei 3 anos de college, você pegar na real, eu sou o rei do scoring na real. E não, ele só tá feliz que o LeBron bateu então, beleza. Eu acho muito louco, então até por isso eu quis começar, porque, é um reconhecimento desse cara que foi um dos maiores da história. Tem gente que diz que ele é o GOAT. Não, ele sempre deveria ter estado nas discussões de GOAT e ignoraram, assim. Acho que o Jordan foi tão grande, né, que... Beleza, chegou-se num consenso que era o Jordan o GOAT e parou de ter discussão de GOAT, então, né? É que antes tinha. Exato. Mas mesmo assim, não é que o Jordan também, humilhou o Kareem, não tem discussão. Poderia ter discussão. É que chegou-se num consenso ali, mas o Kareem é bom nesse nível. O Kareem era bom no nível Jordan. Né? O Kareem era um absurdo. É o que a gente falou. Os quase 2 pra pontos... todo mundo ele é top 3 da história. E falando de cestinha, esses talvez sejam os 2 pontos mais certeiros da história. Porque era o skyhook do Kareem. Ele tinha uma envergadura gigantesca, a impulsão, a técnica, né, de
deixar o marcador longe dele, né? De conseguir se proteger para fazer o arremesso. Que aí sim a gente tá falando de um scorer. Esse é o negócio dele. O LeBron a gente vai até discutir depois, né? Talvez fazer cesta nem seja a melhor coisa que ele faça da vida, sabe? Mas o Kareem é isso. Você tá falando de um scorer, então esse título ficou em boas mãos por um bom tempo. Eu só queria reconhecer a grandeza do Kareem, a longevidade dele, porque ele foi um cara que a gente fala... Ele era, de certa forma, se pensar em corpo e tudo, ele era o LeBron antes do LeBron. O Kareem fazia yoga quando ninguém fazia, alongamento. Pô, treinava com o Bruce Lee, tá ligado? Ele tinha uma visão, se alimentava direito. E numa época que, mano, os caras, década de 70, 80, qual era o conhecimento disso? Os caras terminavam o jogo, pegavam uma breja, acendiam pigas e ficavam lá no vestiário, tá ligado? Pigas. Curtiu pigas? Porra. Então, queria reconhecer isso. E aí depois eu fui ver, com 38 anos, daí em diante o Kareem, ele cai estatisticamente. Tipo, nessa ele fez 23,6, aí 86, 87, ele, com 39 ele cai pra 17,7, com 40, 14,6 e na última 10,5 com 41 anos. Então eu achei legal ver esse exemplo pra ver também. Beleza, com 38 anos tá equivalente. Vamos ver como que o LeBron desenvolve isso, até quando ele consegue ir jogando mantendo esse nível. Que por um lado eu acho incrível o LeBron estar nessa posição, por outro eu também fico um pouco preocupado que tipo até o Kareem, que era esse cara aí, uma hora foi diminuindo, né? Então. Uma hora cai do precipício, segundo Max Kellerman. Ele fala isso? Não, ele teve... Você não sabe disso? Não. Não, ele... Cara, acho que é coisa de tipo 7 anos atrás, ele criou a teoria que já era, chega, gente, agora o Tom Brady vai cair do precipício. Ah, tá. E aí, cara, ele cravou essa, assim, só que aí o Tom Brady, depois que ele falou isso, o Tom Brady ganhou mais 5 finais e 5 MVPs de finais. E aí todo ano ele não... Aí o Tom Brady ganhava, ele falava, não, mas esse ano vai cair. Não caía. Daí virou uma piada, assim, essa história de cair do precipício. Mas um dia, de fato, ele vai desacelerar. Exato. O que eu quiser, o precedente que tínhamos, que talvez seja o único, foi assim, né? Vamos ver como vai ser o desenrolar do LeBron James. Então aqui, ó, fica a justa homenagem ao Kareem, né? Mas também o Kareem ainda ganhou 2 títulos depois dos 38, né? Sim. Então, claro... Como segundo... Não, segundo, talvez terceiro, até... mas, enfim, jogando em alto nível. E é o que eu falo, o LeBron, por mais que ele caia, ele é tão inteligente que se ele tiver minimamente saudável, é coisa dele poder jogar mais 7 anos de NBA. Ah, não, o tamanho ele tem, ele sabe, tipo, a bola cai na mão dele, ele faz ela mover. Ele pode jogar mais 7 anos, e às vezes se ele der a sorte de, obviamente... Cara, não dá pra imaginar que daqui 6 anos ele ainda vai ser um top 10 da NBA. Mas sendo um top 30, um top 50 da NBA, estar no time certo, algum top 10 e tal, com um cara que carregue o piano e ele com a inteligência dele ajude a ganhar, dá pro LeBron ainda ganhar 2 títulos. Por mais que agora o Lakers é uma desgraça, dá pra imaginar ainda o LeBron ganhando o título desse molde do Kareem, sabe, no futuro. Sim, mas eu acho que difícil... Que seja, por exemplo, no Lakers, em algo que ele já tava e que ele gradualmente vai descendo. O mais provável é ele ir pro Cavs, castar um... Não, sim. Mas estamos nos antecipando. Fica aqui a grande homenagem ao Kareem Abdul-Jabbar, um cara que merece e que é uma lenda do basquete. Firu. Fala aí. Agora, vamos falar de LeBron James? Vamos, eu só quero antes falar aqui pro diretor que eu já tô ficando fanho. E se puder desligar ou deixar mais quente o ar-condicionado, eu agradeço. Mas não muito. O cara, mano, quer deixar a gente suando aqui. É hora de sauna. É hora da sauna. Que sauna o quê, rapaz? Ai. Vamos aumentar e aí depois o meu nariz vai dizer se já aumentou o suficiente ou não. É um problema. Boa. Gente, agora vamos falar, já fizemos a sala aqui, a sala foi até estendida porque os assuntos eram de fato muito bons. Chama a galera, chama todo mundo, chama seu fã, chama seu amigo fã de LeBron James. Você que é hater de LeBron James, desliga agora, fecha a tela do computador, joga o celular na parede porque agora é hora de exaltar, não tem espaço para hater